Olá, como vocês estão? Espero que bem. Reza a lenda que o rito brasileiro teria seu embrião emergido do apelo feito por um irmão lusitano, um cavaleiro Rosa Cruz, no ano de 1864. Dizem ainda que Dom Pedro II teria feito parte desta ordem e que tentaram ainda iniciar e formar em grão-mestre um dos irmãos do ditador Getúlio Vargas, para terem mais prestígio junto ao governo. Será? Vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, deixar o seu comentário, compartilhar este vídeo para que ele possa ganhar relevância. O rito brasileiro é reconhecido e incorporado oficialmente pelo Grande Oriente do Brasil em 1914, quando era grão-mestre Lauro Sodré. Teve curta duração inicial, ficando sem uso até meados da década de 1940. De 1940 até a década de 1960, houve várias tentativas de reerguer o rito, porém sem sucesso. Somente em 1969, sendo grão-mestre o professor Álvaro Palmeira, este rito foi regularizado, sendo praticado por várias lojas até os dias atuais. Esse rito especializa-se no culto da filosofia, liturgia, simbologia, história e legislações maçônicas e estuda todos os grandes problemas nacionais e universais com implicações ou consequências no futuro da pátria e da humanidade. Realiza a indispensável cultura doutrinário maçônica e também a cultura político-social dos obreiros. Impõe a prática do civismo em cada pátria, porque a maçonaria é supranacional, mas não pode ser desnacionalizante. Adota a legenda Urbi et Orbi, até então usada privativamente pela Igreja Romana, que tem como significado, numa tradução livre, atuação nacional e internacional. Tal como o rito escocês antigo e aceito, adota o sistema de 33 graus em seus ensinamentos, com 3 graus simbólicos da maçonaria simbólica universal de São João e 30 graus filosóficos. Em 1878, em Recife, surgiu a Constituição da Maçonaria do Especial Rito Brasileiro com aval de 838 obreiros, dizem, né? Presidido pelo comerciante José Firmo Xavier, para as casas do Círculo do Grande Oriente de Pernambuco. Esta Constituição era maçonicamente regular, pois a mesma, além de se assentar sobre os auspícios de Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, Imperador do Brasil, da família imperial e de Sua Santidade, o Sumo Pontífice, o Papa, nela estava incluído vários preceitos negativos, como, por exemplo, a admissão somente de brasileiros natos, e em seu artigo 4º afirmava que uma das finalidades do rito era defender a religião católica e sustentar a monarquia brasileira. Evidentemente, o rito não prosperou, pois era irregular em sua forma. Essa Constituição se encontra na Biblioteca Nacional e pode ser vista por qualquer um hoje em dia. José Firmo Xavier fez de tudo para que Dom Pedro II, que nunca foi maçom, entrasse nessa sua nova ordem, que lhe outorgou o grau 23 e o considerava o grande chefe protetor da ordem, pensando que assim como seu pai Dom Pedro I aceitasse ser grão-mestre desta ordem. Mas isso nunca foi para frente, pois Dom Pedro II, como bom liberal que era, permitia a difusão da maçonaria pelo reino, mas não tinha qualquer vontade de fazer parte dela. Mencionamos este fato mais para situá-lo na história, porém sem considerá-lo como um movimento maçônico propriamente dito, mas sim como uma sociedade secreta nos moldes da maçonaria, para se colocar a serviço do imperador e da religião católica, talvez até com fins políticos ou ainda para obter as benesses do governo e do império. Essa história caiu no esquecimento e este rito que pretendiam fundar não deu certo. Mas após iniciada a Primeira Grande Guerra Mundial em 1914, o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil,
Lauro Sodré, através do decreto número 500, datado de 23/12/1914, determinou e o Ilustre Conselho Geral da Ordem aprovou o reconhecimento e incorporação do rito brasileiro entre os que compõem o Grande Oriente do Brasil, com os mesmos ônus e direitos de todos os outros ritos, regido liturgicamente pela sua constituição particular. Kurt Prober, pesquisador maçônico, entretanto, tece severas críticas à forma de criação do rito, alegando que o quórum da reunião era insuficiente, realizado ao apagar das luzes e que o rito teria sido invenção dos militares. O rito não progrediu naquela época, mesmo seguindo mais 2 decretos complementares impondo e confirmando a legalidade do rito em 1919, para tirar a pecha da crítica feita por Kurt Prober. Em novembro de 1919, uma loja do rito brasileiro, estabelecida na cidade do Recife, comunicou a sua instalação, mas foi rebate falso, pois esta loja acabou sendo regularizada no rito adoniramita, pois não haviam rituais, cobridor do grau, nem constituição do rito brasileiro naquele momento. Em 1921, a loja Campos Sales de São Paulo, hoje uma loja pertencente à ritualística de emulação e jurisdicionada à Grande Loja Unida da Inglaterra, naquela época dissidente do Grande Oriente do Brasil, mandou imprimir um ritual que nada mais era que um plágio do ritual de emulação, com algumas adaptações com o nome de rito brasileiro. Em verdade, até 1921 não existiam rituais do rito brasileiro, sendo que para se compilar os 3 primeiros graus, usou-se como base o ritual de emulação traduzido do inglês por J.T. Sadler e impresso pelo Grande Oriente do Brasil. Estes rituais foram adotados e aprovados com algumas modificações pelo Grande Oriente Independente de São Paulo, como sendo do rito brasileiro. Depois de iniciada a Segunda Guerra Mundial, voltou-se a falar novamente em rito brasileiro. Foram fundadas algumas lojas, além de outras que passaram a adotar o rito. Estabeleceram insígnias, colares, cargos, criaram os aventais, medalhas e usaram aquele já citado ritual de 1921. Era um novo rito, apesar das dificuldades, se impondo aos poucos. Ainda em 1941, foi publicada uma Constituição contendo 19 artigos. O ritual era uma cópia do ritual de emulação, acrescentando a palavra de passe para Cruzeiro do Sul. E o rito era então composto de 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre, e mais 4 títulos de honra: cavaleiro do rito, paladino do dever, apóstolo do bem público e servidor da ordem, da pátria e da humanidade. Foi então determinado que estes títulos seriam equivalentes para os visitantes do rito escocês antigo e aceito da seguinte forma: o cavaleiro do rito, que é o grau 4, seria equivalente ao grau 18, paladino do dever, o grau 5, seria equivalente ao grau 30, apóstolo do bem público, grau 6, seria equivalente ao grau 31, e servidor da ordem, da pátria e da humanidade, o grau 7, seria equivalente ao grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Então, como dissemos na abertura, em sessão de emergência acontecida no Rio de Janeiro, em 18 de nove de 1942, na loja Brasil do Rito Brasileiro, foi iniciado, sendo imediatamente elevado ao grau 3, por motivos políticos evidentemente, o coronel Manuel Viriato Dornelles Vargas, irmão do ditador Getúlio Vargas, para tentar ganhar as benesses desse ditador. O que parece não ter acontecido, já que Getúlio Vargas perseguiu a maçonaria. A verdade é que somente em 1968, Álvaro Palmeira fez as alterações que deveriam ser feitas, deu nova feição aos rituais, nomeou uma comissão de 15 maçons com amplos poderes para revisar e reestruturar todo o rito, para colocá-lo dentro das exigências internacionais para se tornar um rito regular, dando-lhe uma abrangência universal, separando os graus simbólicos dos graus filosóficos. Assim, em junho de 1968, foi firmado um tratado de amizade e aliança entre o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conclave do Brasil do Rito Brasileiro.
É sempre bom informar que o rito brasileiro é patriótico sem, contudo, ser nacionalista. Tanto é verdade que ele prega que constitui um dos altos objetivos do rito o incentivo e a prática do civismo em cada pátria. É um rito teísta e a sua concepção de Deus é que ele seja o supremo arquiteto do universo. Atualmente, o rito brasileiro é uma realidade. Possui organização e doutrina bem estruturadas, que muito se diferencia da organização e doutrina incipientemente propostas ao longo de sua história. Está solidamente constituído e é praticado por mais de 150 oficinas simbólicas distribuídas por quase todas as unidades da federação. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima!